Orientação: se falar lógica do tempo ou lógica temporal, deve-se ter em mente que há duas maneiras de se entender a expressão. De acordo com uma corrente lógica, o tempo, a teoria lógica do tempo, constituiria um independente da lógica, tal a lógica da moda, e é extensão da lógica clássica, introduzindo novos operadores ditos intencionais. Mas não há outro ponto de vista para qual a lógica do tempo seria a aplicação do cálculo dos predicados, predicados com os predicados das entidades temporais como os instantes dos momentos de qualificação sobre as entidades. A primeira abordagem pode ser chamada de priorânea ou intencional, devido à grande influência exercida por a prior no seu desenvolvimento, enquanto segunda seria a Quênia, devendo-se isto, obviamente, a William Kenny. Trabalhando aqui os cálculos temporais intencionais, limitando-nos nas linguagens propositais, existe uma grande variedade destes cálculos e neles procuram codificar e interferências que são válidas caso suponhamos ter tempo entre as séries do momento tal qual a estrutura linear densa, sem começo nem fim. Esse é o sentido que falamos da lógica do tempo linear, ou do cálculo para o tempo circular. E assim, há diversos argumentos pró e contra cada abordagem para uma boa discussão deles. Discorrer desse trabalho utilizamos extensões do sistema axiomático, sistema cálculo e sinônimos. Diante de todos os sistemas podem ser obtidos a partir de cálculos, proposição, cálculos, adição de linguagem de novos operadores intencionais e por acréscimo de postulado, ou seja, esquemas, axiomas e regras de interferência envolvendo os mesmos. Os operadores de cálculo mais usados são os F, P, G, H, como os seguintes traduções da linguagem natural: será caso que, P foi caso que, G será sempre caso que, e H foi sempre caso que. Essa maneira constitui os cálculos temporais e faz com que os mesmos tenham semelhança estrutural bastante acentuada com as lógicas modais. Não é de admirar, portanto, que disponhamos para cada cálculo temporais uma semântica de Kepler, de Resters e o Coulthard. Tal modo usual constitui uma semântica para cálculos, além de, claro, semântica algébrica. Recentemente, contudo, foi apresentada uma nova semântica para cálculos modais, a chamada semântica valorizações, tomando-se como referência semântica de cálculo. Posicionando clássico, verificamos que semântica de Kimber, na noção do modelo, sofre uma profunda reformulação de definições de verdade. Mesmo para operadores intencionais, são dadas da forma usual. Em termos e condições necessárias suficientes, as semânticas de validações procedem de forma inversa. A novidade está na maneira da fórmula de conduzir condições de verdade para operadores intencionais. Contrapartida com o modelo é apenas um mundo, isto é, uma valorização que necessitamos aqui de uma noção de vários universos compostos de mundos ligados por uma relação de habilidade, e assim por semântica de valorização geral fácil mediante os procedimentos de decisões para cálculos estudados, não através de semântica métodos contra-exemplos, como habitualmente feito na semântica de Kepler,
mas pela construção de tabelas da verdade generalizadas. Temos então aqui dos propósitos deste trabalho: constituir semânticas de valorização para sistema lógico temporal e apresenta também um método de decisão a partir dessa semântica. Poderíamos ainda examinar relações entre os sistemas modais temporais, dada a semelhança estrutural acima mencionada por uma maneira de entender as modalidades aléticas e pelos recursos ao tempo. Por exemplo, que podemos dizer que algo é possível se será verdadeiro, e isso leva a uma prática bastante usual, a de introduzir os cálculos temporais e operadores necessários, e é possível através de definições. Contudo, dermos atenção e algumas considerações filosóficas metafísicas que depois serão mencionadas. Tal prática, tanto na insatisfatória, é o caso da insatisfação que levou ao surgimento de vários novos cálculos ditos modais temporais, onde tanto as operadoras modais, tanto as temporais são induzidos primitivamente por axiomas. Faremos um trabalho breve e apresentação desse sistema, que por si merecem um estudo e aprofundamento no interesse principal que ficam sendo para elaborar semânticas de valorização ao método da decisão para eles. Introdução. Nos cálculos apresentados neste trabalho usaremos duas linguagens básicas, L1 e L2. A linguagem L1 é formada pelos seguintes símbolos primitivos: uma lista enumerável de variáveis proposicionais, que aqui não é necessário especificar operadores e usuários, operador binário, parêntese como símbolos auxiliadores da pontuação. A linguagem 2 é formada acrescentando-se o L1, o operador unitário L, seja L, L1, L2. A expressão L é uma sequência finita de símbolos de L. Definimos então as formas de L. Definição de uma variável proporcional é uma fórmula e se A e B são fórmulas, A é operador unitário. Parágrafo B, então são fórmulas. Em um exemplo, usaremos letras maiúsculas variáveis metalinguísticas para a pressão de L de uma fórmula que, se for em virtude 1 ou 2, seja L, L1, L2, for denotada cujas formas de L, usaremos as convenções usuais para a eliminação de parênteses. As sequências do mesmo operador e as parênteses serão eliminadas por associação à direita da parêntese, tornando desnecessário pelas convenções que poderão ser mantidas para facilitar a leitura. Devemos acrescentar ali os seguintes símbolos definidos. Acrescentamos L2 para os símbolos definidos dos itens. E o restante dessa introdução adotaremos as seguintes práticas. Trabalhemos na linguagem L2 e as definições de aplicação mediante de L1, bastante de eliminação do operador L, e tudo que estiver relacionado com o mesmo. Como sabemos, o sistema axiomático por S pode ser dado por um conjunto finito de postulados, esquemas de axonomia e de regras inferencial nos cálculos de fórmulas. Letras gregas maiúsculas da notação do conjunto de fórmulas. Usaremos esse abreviamente e só somente. Aqui estudamos e distinguiremos dois tipos de esquemas de axonomia, dois tipos de regras de interferência de esquema axonomia clássico: 1 igual a B igual a logo A é igual a logo B igual a C, C é logo B igual a C. Não clássico, especificando cada cálculo, regras de interferência, regras de dedução. A única regra de dedução será modos
Coena, regras de prova. Cálculos, portanto, terá MP como regra de dedução ou mais de regra da prova que podem variar em cada caso. Definição, seja sistemas axiomáticos, então. A prova S é uma sequência de L a N da fórmula tal que para 1 igual menor a 1 igual a N igual a I, é uma axonomia igual a F ou igual a 2, que a 1 é maior que 1 e 1 maior que 1 tais que K 2K igual a J igual a I, o I é 1, J igual a I, tal que a 1 da fonte é uma fórmula que é o teorema. Existe uma prova, tal prova chamada de prova S1. E essa não é o caso. É uma sequência sistemática, se é uma sequência. Fórmulas A em infinito, tal que a Q1 igual a N igual a N. Axonomia de S I a 1 J maior que I, K maior que I, tá? A igual a J igual a I, ou a J tal que J onde G, HL e algumas subsequências. Definições: subfórmula P para uma subfórmula onde é operador unitário. Para B, definição seja o sistema. Caso mencionado no início do trabalho, o objetivo principal é apresentar semântica de valorização para alguns cálculos, valorização para sistema, linguagem de funções se for o conjunto de valores de verdade que satisfazem certas condições essas que serão especificadas para cada cálculo. Nosso procedimento. Tá pronta a sopa? Ainda não, tá no fogo. Essas etapas primeiramente definiremos definição seja um sistema axiomático da linguagem semi de valorização da função se for. Em seguida, cada cálculo definiremos valores. Finalmente, o conceito de valores para S obtido da seguinte maneira: definição seja o cálculo é uma valorização para S para toda sequência normal. Definição seja o sistema axiomático para qual seja que forem definidas as valorizações. Então, definições de valorizações de cálculo trataremos como prova de teoremas de correção de completude. A prova de completude seremos efetuadas que seguirão vias habituais usando propriedades de conjunto saturados cujas definições de propriedade estamos a seguir. Seja um sistema qualquer definição, delta é um conjunto saturado para todos que não houver um risco de confusão, usaremos em vez de o lema de delta é o conjunto saturado. O lema é um conjunto saturado tal que para as provas dos lemas ao longo deste trabalho usaremos algumas abreviações importantes que a seguir a definição de um conjunto de fórmulas, uma função de conjunto contendo a definição seja de cálculo para a linguagem de sequência normal, funções que for. Dizemos que cálculos temporais. A apresentação. O cálculo KT, introduzido na F. Lemos, 1965, procura enfeitar todas as interferências que são válidas quando se faz suposição sobre a natureza do campo, e por essa razão KT é também chamado de básico mínima. A linguagem KT, bem como todos os cálculos temporais, estuda dos termos da parte. Uma boa axiomática para KT é ótima adicionada dos esquemas de axionomias clássicas e seguintes esquemas não clássicas. Regras da própria KT são RG, RH, da dedução de todos os cálculos que for dito em KT são esquemas de teoremas. Apêndice para a relação de todos os cálculos considerados nestas dissertações.
Muito bom. Algumas regras derivadas de KT. O leitor atento provavelmente terá instituído a simetria existente entre as operadoras ao longo desta dissertação. Portanto, usaremos como uma variável metalinguística o comodidade, definições ou provas que valem de diferença dos casos, propriedades que valem para KT, teorema de dedução, provas de maneira usual, por exemplo, de cada caso. A fórmula é obtida por retornando ao devido das condições expressas do item e definições como que segue. Ponhamos que você foi obtido a partir do C e uma subsequência da dedução, suponhamos, obtida. Vamos especificar condições, valorizações. V é satisfazer para um desses valorização, semi-valorização para algum, que existe valorização tal que, então todo, pois, valorização. Com isso definimos a valorização de para as subsequências de fórmula de valorizações respeitando requisitos que sejam normais apenas em âmbito de sequência de grande importância para a credibilidade, como será posteriormente. É por aí, vai.